versículo 5, bora junto. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, está lá na tela, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que a se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e achando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Feche os teus olhos, faça uma oração, diga: Jesus, eu preciso dessa palavra, eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Ministra meu coração, ministra minha vida e faz aquilo que você deseja fazer em nome de Jesus. Bora junto? Bora lá então. Senhor, nós oramos aqui nessa noite, nós declaramos um coração aberto, mentes abertas, mentes suscetíveis à Tua voz. Nós queremos Te ouvir, Jesus, precisamos de Ti. Nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti. Absolutamente tudo que nós não somos, Tu é. Tudo que nós precisamos e todas as afeições e todos os nossos desejos são completos em Ti. Por isso, Te manifesta, fala conosco, usa a Tua palavra para ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Bora lá. Meus amigos, tem uma coisa muito legal que aconteceu ao longo da minha jornada e de aprendizado sobre casamento, é que existe um movimento que nós temos que fazer, e esse movimento, ele é um movimento que muitas vezes exige muito de nós, exige uma energia gigante de nós, que é um movimento que acontece muito no início do nosso relacionamento. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Jéssica, há muitos anos atrás, e faz pouquinho tempo, na verdade, não é tanto tempo atrás, a gente começou o nosso namoro e nós vivíamos uma coisa que era muito louca. Eu não sei se você né, que é casado, ou você que já é noivo ou algo assim, você lembra dessa fase do relacionamento. É uma fase muito florida, em que você é sempre o primeiro, né? Você quer falar com a pessoa primeiro, você manda uma mensagem primeiro, você faz as coisas que você deseja fazer, as declarações, você é o primeiro. Existe um ímpeto, um desejo no teu coração de fazer isso, você realmente quer fazer isso. E a única coisa que você quer ser o último é a desligar o telefone, que é a mais antiga, que é aquela ligaçãozinha, desliga você primeiro, né? Quem nunca viveu essa breguice não sabe o que é viver nos anos 90, nos anos 2000, em que você ligava e ficava, desliga você primeiro. Era uma coisa brega, mas era o que acontecia. Hoje em dia eu não sei como que funciona nesses namoros, né? Nesse tempo de WhatsApp, eu não sei, manda a última mensagem você, deve ser assim. Manda o último sticker, quem sabe você manda o último sticker. Mas eu e a Jéssica, vai aparecer na tela aqui, há um pouco tempo atrás, nós estávamos juntos, e vocês vão ver se vocês vão reconhecer essas pessoas que estão aparecendo ali. Eu não disse para ela que eu ia trazer essa foto, senão ela ia me proibir de trazer a foto. Isso aqui foi lá em 2005, nós estávamos namorando, tinha um mano ali atrás, olha o naipe do mano lá atrás. E esse era o naipe da nossa escola, estudávamos ali no Nicolau. E nós ali começamos, e eu lembro dessa época aqui. Pode tirar também, daí já é demais também. Pode tirar, bota pro... Isso. Aí, deixa preto, acho que fica melhor. E aí, a gente estava nesse tempo, e naquela época tudo era muito florido, e tudo nós fazíamos primeiro, e nós queríamos, né, a energia era muito forte, era tudo muito intenso, a gente queria viver aqueles momentos. E isso acontece num relacionamento, isso é muito comum acontecer, e nós vemos isso acontecer na vida cotidiana nossa, muitas vezes com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, acontece a mesma coisa. Nós queremos dizer sim para Deus, nós dizemos sim para Deus, nós caminhamos primeiro, nós fazemos movimentos, e isso vai gerando em nós um desejo inicial, um primeiro amor. A Bíblia chama isso de primeiro amor, e é extraordinário. Mas o que eu quero que você pense hoje quantas vezes esse movimento que nós fazíamos naquela época, que é um movimento e não necessariamente deveria ser só naquela época, e essa é a aplicação que eu quero que você entenda no seu coração, que não necessariamente esse desejo de ir primeiro, de resolver primeiro, de caminhar primeiro, de ir oferecer a outra face primeiro, deveria ser um movimento inicial de um relacionamento, mas deveria ser o que define quem nós somos. Nós deveríamos ser assim uma vida inteira, mas muitas vezes o que acontece
é que na nossa jornada, na nossa caminhada ao longo dos dias e ao longo da vida, pelas loucuras que acontecem conosco na nossa vida, nós vamos deixando de ser o primeiro, e às vezes por uma pequena briga, por uma situação pequena, boba, uma pequena desavença num grupo do WhatsApp da família em época de eleições, prepare-se para esse ano, uma pequena mensagem que você mandou, uma ligação que não caiu bem, uma fala que não caiu, que caiu meio torto, e simplesmente você vira as costas, e aquela relação, que era uma relação legal, que era uma relação extraordinária, ela começa a se tornar uma relação distante. E a verdade é que você não planeja destruir esse relacionamento, mas ele simplesmente vai se distanciando. Você simplesmente vai se distanciando de alguém, porque você percebe que alguém parou de ir primeiro, alguém desistiu, alguém deixou aquilo congelar. E a verdade é que muitas vezes dentro dos relacionamentos existem uma cadeira cativa, uma cadeira em que nós podemos chamar de cadeira da espera, em que nós esperamos a outra pessoa, nós esperamos um momento oportuno, esperamos uma situação legal, esperamos um momento em que a pessoa te procure, ou que pareça justo, um momento que seja confortável, e aqueles 2 dias que você sentou na cadeira agora se tornaram 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você simplesmente não foi mais atrás. Quando nós falávamos na série que nós tivemos de pregações, I Don't Care, nós estávamos falando sobre santidade. Santidade tem a ver com olhar para Deus e nos moldarmos à imagem de Jesus. Nós trouxemos um aspecto muito mais teológico disso. Mas agora nós queremos entrar em alguns aspectos mais, nessa série o que mais importa, nós queremos falar um pouco mais sobre aspectos práticos que nos levam a viver o caráter de Jesus. E nós vamos ver que muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas pequenas na nossa vida. Uma delas é sentar nessa cadeira da espera e esperar que os outros façam justiça, ou que o momento justo apareça. E muitas vezes fazendo essas pequenas coisas, nós não estamos refletindo o caráter de Jesus. Nós estamos, na verdade, distantes daquilo que nós deveríamos ser, a imagem e semelhança de Jesus. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: quem vai primeiro nos teus relacionamentos? Quem vai primeiro nos teus relacionamentos? Quem dá o primeiro passo? Quem manda a primeira mensagem? Quem perdoa primeiro? Em todo relacionamento, em todos os relacionamentos da nossa vida, alguém precisa ir primeiro. Aqueles que refletem o amor de Jesus, aqueles que refletem quem Cristo é, são aqueles que dão o primeiro passo. Essa é a grande verdade sobre santidade. Muitas vezes santidade não é o número de cultos que você vai, mas é o fato de você simplesmente decidir ser o primeiro a pedir perdão. Não é o número de vezes em que você falou algumas coisas, ou a quantidade de horas que você orou, embora tudo isso seja extraordinário, mas é a sua capacidade de olhar para a pessoa e dizer: embora eu ainda ache que eu acho que você não mereça, embora eu ache que seja injusto, eu quero dar o primeiro passo. Então santidade tem muito mais a ver com decisões que nós tomamos, que se assemelham a Cristo Jesus, do que nós simplesmente abandonarmos ou olharmos para uma vida religiosa de checklist. E o que eu quero te dizer é que a maioria dos relacionamentos, ele não morre por uma explosão, simplesmente por um momento de efusão, mas muitas vezes ele morre porque alguém para de ir primeiro. Alguém para de ir primeiro. Nos teus relacionamentos, na tua vida a dois, no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado, na tua vida do dia a dia, alguém parou de regar, alguém parou de dizer sim, alguém parou de viver aquele momento florido. E nós estamos vivendo simplesmente um distanciamento. Estamos vivendo aquilo que nós podemos dizer nas Escrituras que é o egoísmo, que está na origem de todas essas coisas. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? Não procedem dos prazeres que combatem em seus membros? Tiago aqui, quando ele escreve na sua carta, ele está dizendo que as guerras e contendas que existem entre vocês não estão dentro de você. Muitas vezes nós estamos combatendo coisas que estão fora de nós, mas o que realmente está nos afetando está dentro do nosso coração. O egoísmo, o desejo de viver só para nós. Um grande pastor, escrevendo um livro, ele fala que 35 anos aconselhando pessoas, pelo menos 95% das pessoas e dos casais que ele aconselha, as pessoas chegam nesse lugar dizendo que o problema é do outro. Quem falhou foi o outro, quem cometeu o erro foi o outro, apontando para o outro, como diz o texto bíblico, dizendo que o outro tem uma grande trave e dizendo que no seu olho não existe nada, mas o outro está vivendo um grande problema. E eu quero, hoje junto com vocês, eu quero entrar um pouco mais
dessa característica que nós vemos desde Gênesis. Gênesis capítulo 3 nós vemos isso. Quando nós olhamos nas escrituras, em Gênesis nós vemos que existe o egoísmo se manifestando quando Deus, ele percebe que o homem erra e ele chega diante do homem e pergunta o que você fez, e o homem aponta para Eva, a Eva aponta para o diabo, e o diabo, não tendo para quem apontar, fica na dele. Mas na verdade é que, para se proteger, o egoísta sempre aponta para o outro. Ele sempre entra num ambiente de discussão, num sentimento de proteção, e ele sempre tem a facilidade de apontar o dedo para o outro, porque ele tem dificuldade de ser o primeiro a admitir alguma coisa. Ele tem dificuldade de ter um coração de humildade e dizer que, mesmo no seu olhar pareça tudo muito injusto, ele tem dificuldade de chegar e dizer: perdoa, me perdoa, ou eu te perdoo, ou vamos consertar isso daqui. Ele tem dificuldade de dar esse primeiro passo. E o egoísmo, ele tem 3 rostos que eu queria te encorajar a pensar e talvez avaliar no teu coração, se você está vivendo isso. E a primeira coisa, o primeiro ponto é: o egoísmo conta pontos. O egoísmo conta pontos. Eu queria que você guardasse isso, vai aparecer na tela. O egoísmo conta pontos. Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Outro te louve, diz o texto, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. De novo, outro te louve. Aqui é um conselho, que outra pessoa, é como se ele dissesse assim: deixe que as outras pessoas elogiem você, não você mesmo com a sua própria boca. Deixe que os estranhos falem bem de você, porque no fundo, você tem uma capacidade enorme de fazer as tuas contagens. Muitos de nós cristãos somos campeões olímpicos. Existe um esporte olímpico que se chama contagem de pontos nos relacionamentos. E o cristão, muitas vezes, ele é o campeão, embora ele devesse refletir a imagem de Jesus, às vezes ele vai ser o campeão disso. Que ele é o campeão, ele é um historiador nato, ele sabe dos detalhes daquele verão de 2014, você falou aquelas palavras duras, você fez aquilo, ele é o campeão de fazer essa contagem. Eu tenho alguns amigos e que a gente às vezes faz jantas assim, né? Até tem gente aqui dessa galera. E aí a gente tem esses momentos de janta e tal, e a gente raramente faz tem esse olhar. A nossa relação, ela é tão assim informal, que um dá um valor, outro dá outro valor, a gente nem sabe exatamente quem pagou mais, sabe? E não é porque a gente é porque realmente a gente está pouco se importando, realmente não tem essa contagem. E muitas vezes a nossa relação com pessoas acaba indo por um caminho inverso, em que no fundo existe um tipo de metapensamento em que a gente está sempre calculando quem venceu nessa discussão, quem venceu na questão financeira. Você faz alguma coisa, vai para a praia, ir para a praia com parente. Eu já fui para a praia com gente que contou o número do papel higiênico. Então assim, tem gente que gosta de fazer conta nos centavos, mas no fundo isso só revela num relacionamento que não existe relacionamento, que existe só um sistema de contagem, e quanto mais você conta, mais você está distante de fato do amor de Deus. Quanto mais você anota, mais você empobrece, porque no fim das contas, diante de relacionamentos, a tendência é que, se você vai refletir o caráter de Jesus, é muito provável que você vai sair perdendo. Jesus, aos olhos do mundo, é o maior derrotado da história, porque é aquele que tinha absolutamente tudo. O que é uma grande derrota se não você perder o que você tinha? Se você é pobre, né? Você perde algumas coisas, você diz assim: eu sou muito pobre, perdi algumas coisas, perdi 50 mil reais em alguma coisa que eu perdi na minha jornada de vida. Agora imagine que você é milionário, você perdeu alguns milhões, então você perdeu muitas coisas. Agora imagina que a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória, ele que tem absolutamente todo o universo na palma das suas mãos, ele abre mão disso em favor do homem, em favor da sua vida. Aos olhos do mundo, Jesus talvez fosse o maior perdedor que nós poderíamos ter. Se nós entramos para relacionamentos, para uma vida cotidiana com pessoas fazendo contas, nós estamos nos distanciando e nos empobrecendo, porque o amor, ele tem a ver com entrega, não tem a ver com soma. Amém? Amor tem a ver com entrega, não com soma. Se você está casado e pensa
que o amor e a relação que você vive tem a ver com soma de pontos, está longe do amor de Jesus. Você pode ganhar um ponto, mas você vai perder a pessoa. Você pode ganhar um ponto, mas você vai perder a pessoa. Se você entra num relacionamento assim, na vida da igreja, na vida da fé, você perde. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Segundo ponto que eu queria falar com vocês é que o egoísmo, o desejo de eu ser o centro, o desejo das minhas vontades, o desejo de que os meus pontos sejam superiores aos dos outros, ele exige, o egoísmo exige. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, o texto diz: quem se isola e busca o seu próprio interesse e contende contra todos os bons princípios, quem se isola busca o seu próprio interesse e contende contra os bons princípios. A segunda coisa que eu queria falar para você sobre egoísmo é que o egoísmo ele é exigente. Muitas vezes nós vamos ter dificuldade de ter relacionamentos com pessoas porque nós somos extremamente exigentes. E isso não tem a ver com um senso de excelência, com filtro. Não, eu sou uma pessoa que eu faço muito filtro. Não, você é só alguém muito exigente. Você é só alguém que fez um filtro onde você talvez deveria ter o coração aberto. Você é só uma pessoa que está fechado e tem a sua própria agenda. Você vive no seu próprio ar-condicionado, no seu lado da cama, no seu volume da TV, é só o seu jeito, a sua forma de viver. E as outras pessoas só orbitam ao redor daquilo que você é. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Quando nós temos um sintoma e vivemos essa realidade egoísta, nós somos exageradamente exigentes com os outros. Temos dificuldade de enxergar nos outros. É muito fácil de ver os outros. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa... Mas é difícil você fazer uma autoanálise, olhar no espelho e dizer: cara, como tu é insuportável. Difícil de nós fazermos essa autoanálise e ver que muitas vezes nós precisamos baixar os nossos filtros, sermos melhores, sermos pessoas melhores. O texto de Filipenses 2,6, aquele texto que a gente leu lá no início, ele fala o seguinte, que ele não considerou, Jesus não considerou como algo a que deveria se apegar. Se apegar, a palavra original grega fala de punho fechado, se agarrar. Ele não considerou que a glória que ele poderia manter sobre si era algo que ele deveria se agarrar. Muitos de nós somos exageradamente exigentes porque nós estamos agarrados às coisas, agarrados ao status, agarrado ao sistema social, agarrado à nossa alegria, agarrado às nossas vontades, e nós não conseguimos abrir o coração para viver relacionamentos. Jesus foi o maior gerador de confusões que tinha no seu tempo. Colocava na mesa o publicano, a prostituta, o que cobrava o imposto, todos estavam na mesa com Cristo. Ele poderia ser aquele que tem a maior exigência de todos, mas ele colocou na mesa os piores juntos. Fariseus, zelotes, todo mundo sentava na mesa com Jesus. E você aí não senta com alguém só porque ele não gosta do seu filme, só porque ele não fala o teu idioma, só porque ele não usa o teu tênis, o teu estilo, só porque ele não tem iPhone, sei lá, só porque ele não faz o que tu faz. E Jesus, não. Jesus, ele foi simples assim, andou com todas as pessoas. Um sistema exigente demais nos afasta das pessoas. Um sistema exigente demais faz com que você tenha dificuldade de ir primeiro, de ir até alguém e dizer: me perdoa, ou eu te perdoo. Tenha dificuldade de dar o primeiro passo em direção a alguém. Um sistema de mente exigente demais. Cristo é o nosso exemplo, o próprio anti-exigência. Ele é o próprio, ele tinha tudo, foi exaltado, ele tinha o caminho da glória, ele tinha absolutamente tudo, mas ele tinha as mãos abertas para entregar. Para ganhar de verdade, meus amigos, nós temos que parar, diminuir
radicalmente o nosso sistema de exigências. Eu não tenho amigos, ou eu não arrumo ninguém, não consigo casar, não consigo namorar. Muito exigente às vezes. Eu tinha um amigo meu da antiga, eu estava pensando nesse exemplo, mas será que vai para a internet? Não, mas é um amigo que ninguém conhece. E aí ele dizia assim, cara, eu quero casar com alguém. Ele me dizia assim, e ele já estava indo, né? 40 e poucos, e pá, isso há muitos anos atrás. E nada, e não rolava nada e tal, e a gente ficava até preocupado com ele. E aí, ele dizia assim, cara, eu quero uma mulher rica, eu quero uma mulher inteligente, e eu quero uma mulher rica, inteligente, que mais? Rica, inteligente, alta, uma coisa assim, bonita, rica, inteligente e bonita. E uma vez eu disse assim, cara, tu quer tudo que tu não é, cara. That's impossible, não tem como, não vai dar certo isso. Tudo que tu não quer, tudo que tu não é, o que tu quer que a pessoa seja. Então o sistema de exigência, muitas vezes que faz com que a gente não consiga ter espelho. E não é só uma questão de olhar para você mesmo, porque o aferidor, aquele que é a medida máxima, não é você, é Cristo. Jesus é aquele que tem a menor exigência. A Bíblia diz que nós somos recebidos por graça, por amor. Você foi recebido por graça, por amor. Quando nós ainda éramos pecadores, a Bíblia diz. Quando a gente é exigente demais, a gente está querendo ser melhor que Jesus. Estamos colocando Jesus na cruz de novo e dizendo, Jesus, aumenta os teus filtros aí. E eu acho que não foi, acho que tu deveria morrer só por alguns, como alguns inclusive acreditam. Então quanto mais agarrado em muitas exigências você é, mais preso você fica. Mais preso você fica. Preso nos seus dogmas, preso nas suas ideias, preso. Tem que ser leve, meu amigo, até no sistema de filosófico religioso. Eu tenho várias coisas que eu penso para mim, mas quando eu vejo alguém falando alguma coisa diferente, assim, amém, vamos embora, vamos junto, vamos pregar o evangelho, meu amigo, vamos falar de Jesus para as pessoas, não vamos se apegar em besteira. E tem gente que se mata, não conversa, briga com a família por causa de política, por causa de religião, por causa de um monte de besteira. É gente presa porque é exigente demais. Porque o fulano lá no orçamento participativo, porque na escola não sei o quê, porque cara, exigente demais, briga por besteira e não consegue ser leve e não consegue fazer o Natal em família, porque o outro pensa diferente dele. Que triste, isso é uma pobreza de espírito, não reflete o amor de Jesus. Imagina se Jesus fosse fazer exatamente e ter esse sistema de justiça, nem existiria igreja, nós não estaríamos aqui, estaríamos condenados eternamente. Terceiro ponto, o egoísmo retém. O egoísmo retém. E aqui, você que até agora está fazendo, porque talvez você está com uma listinha na mão, né? Não, até agora eu estou bem. Estou leve. O egoísmo retém. Tiago 4,17 diz assim, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A terceira coisa, e é a mais sutil de todas, é quando você não briga, você não fuma, não é maconheiro, não é sei lá o que. Tudo que você estigmatizou na sua cabeça, você não é doidão, você não é louco, você não bate nas velhinhas, você não é uma pessoa assim do bem, não mata e não rouba. Mas você simplesmente não ora, tudo é não. Não mata, não rouba, não fuma, não bebe, né? Não pede perdão, não vai primeiro, não ajuda, não se dispõe, nada. É como uma planta, eu e a Jéssica a gente é campeão, pode pegar a planta mais, assim, aquela lá do deserto do Saara, você vai botar lá em casa, ela vai morrer, porque a gente consegue até a planta que tu tem que regar uma vez a cada 6 meses, ela consegue ficar sem água lá, né? E você é essa pessoa que colocaram um jardim na sua mão, mas você tem dificuldade de regá-lo. Você diz assim, não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada, está tudo bem, eu não faço nada. Pois esse é o problema. Às vezes a coisa mais egoísta que você faz é nada. A coisa mais egoísta que você está fazendo hoje é simplesmente o nada, quando Cristo está te chamando.
está convocando você para você dar um passo em direção a alguém, dar um passo em direção a alguma pessoa, dar um passo em direção ao seu familiar, dar um passo em direção às pessoas que você se afastou, dar um passo em direção às pessoas que você se distanciou só por besteira e coisas que você só se distanciou porque você estava pesado, você não estava conseguindo receber aquilo que o Edsog falou aqui, o jugo de Cristo leve. Você ainda está com o seu jugo pesado, carregando com esse peso todo nas costas. E como eu quero que você guarde o seu coração, porque aqui nós temos só um diagnóstico, só egoísmo, as 3 coisas que nós vemos sobre egoísmo. O que nós temos que fazer é simplesmente olhar para aquele que foi o principal de todos, Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que transforma o nosso olhar e nos mostra o que nós temos que fazer. E eu quero te falar um primeiro ponto sobre Cristo, que é: Ele desceu todos os níveis. Filipenses 2, 5, 8 diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Guarda isso no teu coração. Ele tinha a forma de Deus, ponto 1, o ápice, o máximo, a forma de Deus. É o limite máximo que alguém pode ir, ninguém pode chegar nesse lugar. Ele é a forma de Deus. Ele não considerou, ou seja, ele abriu mão dos atributos e esvaziou-se. Abriu mão dos atributos divinos para sentir a dor, para sentir o sofrimento, ou seja, ele desce um nível, o primeiro nível de Deus, a forma de Deus, o segundo nível de Deus, ele desce um nível mais baixo, esvaziou-se. Mas não é suficiente, ele desce um nível mais baixo ainda e humilhou-se. Não é suficiente. O povo de Filipos, que é essa galera que recebeu esse texto aqui em Filipenses capítulo 2, era uma galera que estava acostumada, porque eles eram, é como uma vez o Gabi pregou aqui há muitos anos atrás. Ele disse que ele estava no aeroporto e ele olhou assim, e a gente teve uma experiência, que é você entrar e aí tem a entrada do brasileiro, né, e a entrada do europeu. Você fica se sentindo assim meio, e a fila do brasileiro é aquele pagode, aquele monte de gente na fila, e o europeu passa assim, né? Todo mundo bonitinho, com a sua roupinha, e você ali, né? Todo mundo no meio dos brasileiros, no meio dos latinos e tal, te jogam naquele aeroporto daquele jeito, e você se sente assim, mais... Aqui nesse texto, tem mais ou menos essa pegada. Jesus aqui, ele está dizendo, o texto que ele está dizendo, ele está trazendo uma aplicação para esse povo, e esse povo de Filipos, eles tinham essa característica. Eles achavam-se superiores aos demais. O povo de Filipos, eles tinham esse olhar, porque eles tinham o passaporte romano. Todo o povo de Filipos tinha. Então, eles andavam pelas ruas de cabeça erguida. Andavam pelas ruas sabendo que eles eram romanos, tinham superioridade. Dentre as igrejas de Cristo, eles eram aqueles que tinham uma espécie de pedigree. Aí Paulo, ele simplesmente usa esse texto, e esse texto é extraordinário, sabe por quê? Porque alguns historiadores dizem que isso aqui, na verdade, é um cântico. Esse cântico, ele foi trazido para esse lugar aqui nas Escrituras para simplesmente mostrar que Cristo, ele se humilhou, e esse é o olhar que nós temos que ter. É o que diz o versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Só que esse cântico que circulava entre as igrejas, ele acabava até aqui. Ele dizia: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. E Paulo, a hora de escrever esse cântico, ele simplesmente escreve uma frasezinha a mais para dar uma cutucada na galera de Filipos, porque simplesmente lá em Roma, morrer na cruz era uma vergonha. Então Paulo agora acrescenta uma frasezinha a mais. Ele diz assim: até humilhou-se até a morte, e morte de cruz, a morte mais vergonhosa. Paulo está dizendo o seguinte: você que anda de nariz levantado, que se sente superior às demais pessoas, você que acha que é o bambambam, você, a igreja aí que está passando, porque era o que eles estavam passando, uma igreja de contendas, de brigas, de lutas, de dissidências, sabe o que vocês têm que fazer?
vocês têm que ter a mesma mente de Jesus. Ele é Deus, abriu mão dos atributos de Deus, mas não foi suficiente. Ele se humilhou até a morte, mas não foi suficiente. Toma essa, a morte de cruz, um escândalo para o povo romano, um escândalo para o povo de Filipos. Eles simplesmente se escandalizavam com isso daqui. E é o que Cristo faz. Ele desce todos os níveis até o nosso nível. É como muitas vezes quando eu estou precisando, a gente olhava Super Nanny. Lembra, Jéssica, a gente olhava? Lembra disso? Faz muito tempo. E a Super Nanny tinha uma dica que era sempre se abaixar e se colocar na mesma posição da criança, né? E a gente faz isso hoje. A gente tem essa memória afetiva. Era muito sem ter o que fazer, né? Sábado de tarde a gente olhava a Super Nanny e a Jéssica. Eu fico pensando, cara, como é que eu fui parar nisso daí? Mas foi muito bom, eu aprendi isso. E aí você se abaixa até o nível da criança, assim. E enquanto eu estava aqui pensando nisso, Jesus, ele faz o mesmo. Ele não vai olhar para você como um Deus grego, um Deus mitológico de cima para baixo, que solta um raio e alguma coisa acontece. Ele simplesmente se abaixa até o teu nível. Talvez você esteja se sentindo humilhado, extremamente enfraquecido. Você tenha chegado nesse lugar hoje aqui, talvez nem saiba como você veio até aqui nessa noite. Não interessa o tamanho da fossa. O salmista diz que lá, ainda lá no buraco, Ele está, Deus está, Cristo está lá. No lugar onde você está, Ele vai se abaixar no mesmo nível que você e vai te encontrar nesse lugar. Cristo é o nosso maior exemplo daquele que vai primeiro. Ele desceu todos os níveis até olhar nos teus olhos. E o segundo ponto dessa segunda parte que eu queria que você guardasse seu coração: Ele foi quando ninguém merecia. Ele foi quando ninguém merecia. Romanos 5, 6-8 diz assim: quando ainda éramos fracos, Cristo, no devido tempo, olha as marcações em vermelho. Quando ainda éramos fracos, Cristo no devido tempo morreu pelos ímpios. Eu gostaria que você ficasse de pé junto comigo. Quando ainda Cristo no devido tempo morreu pelos ímpios, dificilmente alguém morreria justo. Embora alguém talvez tenha coragem de morrer pelo bom, mas Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais seríamos, e assim o texto segue. Olha quantos adjetivos nós temos aqui para aquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, ímpios, inimigos, pecadores. E você contando pontos para ir até alguém. E você fazendo um checklist, pensando: não, essa pessoa não merece que eu fale com ela. Pois isso deveria ser o nosso padrão de vida quando nós entramos em um tipo de briga, em um tipo de desentendimento. O nosso padrão é olhar o que Cristo fez por nós, quando nós ainda éramos fracos, ímpios, inimigos e pecadores. Quando nós não vamos primeiro, só revelamos que nós somos orgulhosos, egoístas. E como nós resolvemos isso? Assim como terminou a série anterior, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Você pensa assim: eu só vou fazer quando a pessoa se adequar. Quando você olha para Cristo, Cristo olhou e Ele te amou quando você ainda era fraco, pecador, quando você ainda era ímpio, quando você não tinha nem nascido. Cristo te amou. Deus não te amou na sua melhor versão, Ele te amou ainda na sua pior. Deus te amou ainda na sua pior versão. O que você vai fazer diante disso? Você vai fazer algo bem prático que eu queria te encorajar hoje. Bem direto e bem prático.
Vai aparecer na tela aqui o meu item 3.1. Vá em direção ao ofendido. Faça como Jesus fez. Vá em direção ao ofendido. Amanhã é dia das mães. Talvez tenham pessoas aqui que estão brigadas com as mães, às vezes por besteira, coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Às vezes a relação nunca mais foi a mesma. Às vezes você tem um trauma, um negócio, às vezes a pessoa nem sabe. Coisa triste, né? Quando a gente guarda um negócio no coração e a pessoa às vezes nem sabe. Tempos atrás chegou uma pessoa para mim e disse: Marco, eu fiquei por anos te odiando, e eu nem sabia. Mas eu te amo agora. Ainda bem que não me matou nesse meio tempo. Anos me odiando, imagina quanta amargura. Mas a pessoa conseguiu superar isso, chegar e me falar isso. E eu nem sabia, nunca fazia nem ideia disso. Imagina. E talvez você está aí, nesse mesmo lugar, anos sofrendo com amargura no teu coração. E eu queria orar por isso, nesse momento. Que você, nesse espírito gostoso de fim de semana, de Dia das Mães, alguns não têm mais a sua mãe, como eu também não tenho, mas talvez você tenha alguém que você se inspira, alguém que... E talvez a sua relação por algum motivo tenha esfriado por pequenos detalhes. Eu queria que você orasse por isso agora. Feche os teus olhos no teu lugar. Se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos fazer uma simples oração. E nós vamos declarar que você é uma pessoa leve, que você vai dar o primeiro passo. Santidade tem a ver com isso, meu amigo. Tem a ver com você olhar para o Cristo que deu o primeiro passo quando você ainda era pecador, ímpio, quando você ainda estava distante de Deus. Lá Cristo, Ele deu o primeiro passo em direção a você. E nós queremos orar exatamente por isso nesse momento. Que você seja essa pessoa leve, que vai em direção, que é o primeiro a dar passos, mesmo quando parece não merecer, mesmo quando não vale a pena. Que você seja essa pessoa leve, que consegue colocar na mesa as pessoas que têm as opiniões mais distantes possíveis da tua. Que você consiga ser essa pessoa que toma uma decisão. Se você sair dessa noite tomando uma decisão: eu vou ser mais leve, já valeu a pena. Eu vou ser mais como Jesus, que abriu mão da sua glória e semelhante a um homem servo tornou-se, e se humilhou até a morte, como diz Paulo, morte de cruz.